E eu, nessa tarde, convido você a fazer uma viagem, uma introspecção na sua própria vida. E talvez analisar na sua vida hoje mesmo, como é que você está. Principalmente no que diz respeito a uma palavra que tanto ouvimos nos últimos dias, nos últimos tempos. A cada dia mais se escuta sobre essa palavra. E pensar sobre ela, e se realmente o valor que a ela é dado hoje, as interpretações, o entendimento dessa palavra, seja aquele que realmente o Senhor assim a considera. Tiago, no capítulo 2, como também em Hebreus, o autor aos Hebreus também fala sobre essa palavra tão pequena, mas que mexe tanto com a vida de tanta gente em todo o mundo. A fé. Fé. Em português, somente essas duas letrinhas. Fé. E a gente pode imaginar que essa palavra, como falei, tem sido tão citada, tão usada, e por que não dizer até explorada, a fé. A fé é uma coisa intrínseca ao ser humano, antropologicamente, sociologicamente. A fé, as pessoas são envolvidas, porque fé vem de crer, de expectativa, de esperar algo, e isso todos nós esperamos. Esperamos de alguma maneira que algo aconteça na nossa vida, esperamos que amanhã o sol venha a nascer, esperamos estar vivos amanhã, esperamos que algo de bom aconteça, esperamos realizar outras coisas, dia após dia da nossa vida. De certa maneira está totalmente conectado aquilo que nós esperamos com fé. No original grego, essa palavra, ela tem uma conotação que nós no português usamos duas palavras para dizer o que significa a palavra fé no grego. Falo do grego, a palavra no original neotestamentário, do Novo Testamento. A palavra pistes, que significa tanto crer, como ter fé, como confiar, como se sustentar. E isso está ligado certamente àquilo que me faz suportar algumas circunstâncias, porque aquilo que eu suporto está diretamente condicionado àquilo que eu acredito que irá acontecer. Mas eu compreendo também, como você, que em muitos rebanhos, isso faz parte da natureza humana, que nós vemos de maneira equivocada a fé de alguém, ou seja, a credulidade de alguém ser explorado por outro. Isso é humano, isso acontece, é algo possível. E como acontece? Você sabe do que eu estou falando. Mas a verdade é que dessa maneira a fé pode ter diferentes prolongamentos, alongamentos, expressões. E você pode se perguntar: toda fé agrada a Deus? Toda fé é válida? Tudo que é fé vale a pena, né, pastor? O que vale é acreditar. Me lembro que alguém já me dizia quando eu era pequeno: importante é crer em Deus. Talvez você já tenha escutado também esse jargão. O importante é crer em Deus. Crer em alguma coisa. O importante é acreditar em alguma coisa. Alguns chamam disso a utopia da vida. Que o homem realmente, sem crer em nada, ele praticamente está morto. Alguém já falou que nós começamos a morrer quando paramos de sonhar. Quando paramos de ter expectativas, nós começamos a declinar a nossa expectativa da vida. E começamos, mesmo que estando vivos, vigorosos fisicamente, mas o nosso espírito começa a morrer. Por isso muitos falam: sonhe, sonhe, sonhe. Então todos os sonhos são válidos. A Bíblia diz em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos. Pode fazer, que bom, pode fazer. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.
Todos os propósitos dos homens podem ser feitos. Pode fazer planos, pode sonhar, queridos. Mas como é bom sonhar os sonhos que Deus tem para nós. Por isso, fé, fazendo uma análise bastante abrangente da pergunta que fiz há pouco, será que toda fé vale a pena? Um dia li um artigo que muito me impressionou. Tipos inúteis de fé. Existe fé que não serve para nada. Será que toda fé? Não, mas o importante é acreditar. Diante de Deus, tudo que se chama fé é válido. Hoje em dia no nosso Brasil nós vivemos um tempo de que o importante é ter fé. Tenha fé. Fé em quê? Eu tenho fé na fé, porque se eu acreditar na fé ela já vale alguma coisa. O importante é ter fé. Nós vivemos um Brasil de fé. E aí nós vamos ao centro do que eu quero falar essa tarde. Nós vivemos um país cheio de fé, só o que se fala é fé. Nós podemos discutir em que temos fé, mas fé o Brasil tem. E eu te pergunto como está esse Brasil, mediante toda essa fé. Queridos, a fé que o Senhor deseja, é interessante que o Senhor conta com a minha e a sua fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, porque é necessário crer que Ele existe para buscá-lo. E ainda existe uma grande discussão teológica. Se nós temos fé em Deus, essa fé é nossa ou é o próprio Deus que já nos deu essa fé para nos atrair a Ele? Mas o certo é que para aproximar-se de Deus é preciso ter fé. E o autor aos Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, no primeiro capítulo de Hebreus também, não é o nosso texto, nós vamos ler daqui a pouco o texto de Tiago, mas diz que a fé é aquilo que eu posso ver mesmo que não exista. Ninguém está vendo, mas eu vejo, porque eu tenho fé. Você não está vendo, mas eu vejo. Eu vejo aquilo que não existe, porque a minha expectativa, ela é tão fundamentada, é tão concreta, que eu vejo mesmo o que não existe. A fé tem sido algo que no mundo científico, no campo científico, não existem respostas concretas. Mas, por exemplo, na área da saúde, e se tem médicos aqui me ouvindo, conhecem, que em inúmeras pesquisas, as pessoas que se apegam à fé têm uma recuperação bem mais rápida que as outras. Mesmo em quadros e diagnósticos de não muita expectativa. Mas as pessoas que têm fé, algo diferente acontece com elas. No texto da leitura bíblica que fizemos, em Isaías, capítulo 40, é muito interessante quando o texto diz: os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Quem espera no Senhor tem expectativa no Senhor. Os que têm expectativa no Senhor estão dizendo: nós acreditamos que Deus está nisso. Eu não estou sozinho na minha história. Eu tenho uma expectativa. Eu tenho uma confiança. Algo me diz que Deus virá. Mas por que você ainda acredita nisso? Nada está dizendo, mas eu tenho algo no meu coração. Eu não sei o que é. A fé, o firme fundamento nas coisas que se esperam e a convicção do que eu nem posso ver. Esperar em Deus é confiar em Deus. E deixa eu lhe dizer, nós confiamos, nós só esperamos no que confiamos. E só confiamos em algo que conhecemos. Conhecer a Deus nos faz confiar. E confiar é a única maneira de esperar. Queridos, Tiago capítulo 2 fala da fé, da operosidade da fé. Nós podemos dizer das obras da fé. As obras da fé.
Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. Tiago nos dá uma aula, uma exímia aula sobre a fé. E nesse contexto, já falando de fé, num contexto mais amplo, mais humano, mais comum da nossa cultura, chegando agora de maneira específica, quando Tiago nos ensina e coloca para nós os pontos basilares do que significa a fé. Tiago capítulo 2, verso 14 diz assim: que proveito há, veja, que proveito, para que serve, de que se aproveita, qual o interesse, de que é que vale? Meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não fizer nada com essa fé, ou que essa fé simplesmente não passa de uma palavra que soa dos seus lábios, mas a sua própria vida não opera em nada. É isso que ele está dizendo no verso 14. Fé e não tiver obras, porventura essa fé pode salvá-lo? Essa fé é producente? Essa fé serve de alguma coisa? De que vale uma fé que não opera nada a não ser um som que sai da sua garganta? Verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Tiago simplesmente tomou uma expressão de uma coisa do contexto, uma coisa comum, uma coisa corriqueira. Naquele tempo, alguém com frio, alguém com necessidade, alguém com fome, e essa pessoa vem te pedir ajuda. E você pode, queridos, deixa eu te dizer, nem sempre, quando a gente fala desse texto, a gente pode lembrar de alguém que você parou no último sinal para vir para cá, e aconteceu algo parecido, mas deixa eu lhe dizer, isso vai mais além. Isso vai mais além. Às vezes as pessoas com frio moram dentro da nossa casa. As pessoas sem mantimento trabalham com você e comigo. As pessoas nuas estão do nosso lado o dia inteiro, a semana inteira. E você diz que tem fé. E eu digo que tenho fé. E digo que sou pastor, que preguei ontem no espaço gospel. E não faço nada por essa vida. De que me serve essa fé? Para que dizer que tenho fé? Se isso não está operando na minha vida. Verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Não é que ela nasceu e morreu, é que ela não existe. É um zero com um traço, é nula, é conversa fiada. A fé que não opera, a fé que não age, a fé que não tem atitude, a fé que não constrói nada, que não edifica ninguém, que não abençoa ninguém, às vezes é só um espasmo religioso que tenta expressar uma religiosidade, uma pseudo-espiritualidade. Mas a Bíblia diz que se a tua fé, a minha fé, não opera nada, não é fé coisa nenhuma. Isso é algo morto. E eu me lembro agora Mateus capítulo 23, quando Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por fora caiados, bonitos, vocês são como sepulcros, por dentro estão mortos, fétidos. Ai, Jesus diz. Por isso, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Verso 18, mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. E diz: mostra-me a tua fé sem obras, porque eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Sabe o que Tiago está dizendo?
De que adianta você falar que tem fé? Mostra as tuas obras. E aqui uma ressalva teológica para evitar qualquer equívoco da nossa cultura religiosa brasileira. A fé nos leva à salvação. Porque sem fé é impossível chegar a Deus. A fé nos leva à salvação. Da salvação pela fé, nós vamos às obras. Efésios diz que para isso Ele nos chamou. Da salvação para as boas obras. Um caminho que Ele preparou de antemão para que andássemos nele. Perceba que eu não estou falando em nenhum momento das obras para a salvação. Eu estou falando que as obras é coisa de salvo. Não é obra para salvar, mas é obra daquele que já está salvo em Cristo Jesus. Porque eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela fé. Mas se digo que tenho fé e sou salvo, cadê as minhas obras? É isso que o texto quer dizer, é isso que a teologia bíblica diz. Não sou salvo pelas obras, não estou falando nisso. Sou salvo pela fé. Mas se digo que sou salvo e tenho fé, cadê minhas obras? E ele diz no verso 18, mas dirá alguém, tu tens fé, tu és salvo, tu lê a Bíblia, você crê em Jesus Cristo, cadê as tuas obras? E se alguém disser isso, diz o texto, mostra-me a tua fé sem obras, e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Verso 19. Já poderia parar aí nesse contexto de fé, no verso 18, mas é muito interessante o verso 19, eu coloquei, diz assim, crês tu que Deus é um só? Ou seja, você crê em Deus de verdade? Crê mesmo? Essa palavra crê, lembre, que eu estou falando no Novo Testamento, é aquela mesma palavra que significa, você tem fé em Deus? É a mesma palavra que tem fé, é uma palavra só no grego. Você tem fé em Deus? Ele está falando em fé, é a mesma palavra que ele está aplicando outra vez. É fé que você tem em Deus? Que bom, faz bem, os demônios também têm. Sabia disso? Porque crer, por saber que Ele existe. Olha só, queridos, que coisa forte. Esse é um texto bíblico, eu não estou aqui trazendo conotações, qualquer interpretação. O texto nos brinda uma elucidação notória, patente. Crês tu em Deus? Faz bem, os demônios também. Os demônios também sabem, ou seja, uma fé que não opera na vida, opera somente de saber que Ele é Deus, opera somente de falar, somente de pronunciar, de religiosidade. E Tiago diz, essa é a mesma fé que qualquer demônio tem, porque o demônio reconhece, mas não opera na sua vida a vontade de Deus. E o que Tiago está nos dizendo, querido, que o importante não é o teu nome de Jesus, teu nome de Jesus no pescoço, na Bíblia, no adesivo do carro, no chaveiro do carro, nos umbrais da minha casa. O importante é viver Jesus na nossa vida. Que essa fé passe por mim e opere coisas na minha vida. E como diz a palavra, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Na minha vida, na sua vida, Deus quer fazer rios jorrarem. Por onde você passar, será algo inevitável. Como um hidrante quebrado, aberto no meio da rua, toda aquela água jorrando. É isso que Deus quer, que seja a minha vida e a sua, no seu trabalho, na sua escola. É impossível negar que há algo diferente na vida dessa moça, que há algo diferente na vida desse rapaz. É impossível. Deus está na vida dele, Deus está na vida dela. Eles têm fé de verdade. Eu quero saber onde é que você se reúne, onde é que esse Deus fala contigo, que eu quero ir com você. Porque, querido, se isso acontecesse na minha vida, talvez mais pessoas quisessem vir ao Espaço Gospel hoje. Talvez se isso acontecesse na sua vida,
na nossa vida de uma maneira geral, não tivessem algumas cadeiras vagas que ainda posso ver aqui. Mas pessoas que andam conosco queriam ver e saber onde é que você se reúne, onde é que você escuta sobre essa fé, porque eu quero essa fé na minha vida também. A fé é para a salvação. A salvação para as obras. Para concluir, querido, Deus tem uma expectativa tão grandiosa na sua vida, tão tremenda na sua vida. Eu sempre digo isso, a expectativa de Deus. E se a gente usar termos meramente corriqueiros aqui, do que nós estamos falando, Deus tem uma expectativa em você, Deus acredita em você. Bem entre aspas, Deus tem fé em você. Deus tem fé em mim, Deus espera, Deus conta. Sabe pelo quê? Pelo que Ele já fez por nós. Ele conta tanto com isso. João capítulo 15, verso 8, o último texto que eu irei citar essa tarde. Por que Ele quer isso? João 15, 8. João 15, 8 diz assim: nisso é glorificado o meu Pai. Em que, querido? Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E assim verão a minha luz na sua vida, verão a minha glória na sua vida. E você não vai precisar estar defendendo a sua fé, porque quem tem uma fé operosa, quem tem uma fé verdadeira, não precisa defender sua fé, basta viver. Basta viver. E todos verão a fé que você tem em Deus, a expectativa que você tem em Deus. Queridos, quero concluir nessa tarde dizendo: não se acomode com o estilo de vida evangélico, gospel, ou como você queira chamar. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Fale com Ele. Escute a voz dEle e obedeça a Ele. Porque Ele tem muito mais para você. Deus quer uma relação de intimidade, uma relação pessoal. Deus quer falar contigo, comigo. Deus quer andar conosco. Que cada um de nós possamos sair essa tarde daqui, dizer: o Senhor, quero sair desse jeitinho de viver que eu aprendi. Tem uma Bíblia no carro, alguns CDs no carro, DVD em casa, que faz até tempo que eu assisti a algum. Mas eu quero uma vida de andar contigo, Senhor. Eu quero buscar a tua face. Eu quero sentir o teu cheiro. O Salmo 25 diz que o Senhor conta segredos para aqueles que lhe são íntimos. Deus quer ser íntimo seu. Deus quer ser seu melhor amigo. Deus quer ser meu melhor amigo. Deus quer andar pertinho, saber tudo, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos. E ter fé é viver e andar com Jesus. A palavra diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Porquanto andava com Deus. Não está dizendo que ele tinha uma vida apenas religiosa, apenas com alguns costumes, alguns rituais, alguns jargões, um vocabulário específico de uma cultura. Não. Diz que ele andava com Deus.